Olá, amigos e amigas. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas a você a esse curso especial, chamado Passo a Passo para elaborar a contestação. Um curso que foi pensado e desenvolvido justamente para você que deseja aprimorar os seus estudos nessa matéria tão fabulosa que é o direito processual civil. É uma honra ter você aqui. Espero que a gente possa aproveitar muito em conjunto, esse momento que a gente vai passar juntos aqui e quero deixar a vocês os meus contatos também para a gente trocar ideia. Eu acho muito legal esse negócio, de você ter alunos ao redor do Brasil inteiro, conversar, entender a lógica dos tribunais, Imagina, eu tenho alunos do Norte, do Nordeste, do Sudeste, e é muito legal essa troca e que a gente possa se desenvolver em conjunto, né? Eu fico muito, muito feliz mesmo. Queridos, deixei meu material para vocês aqui. Sou advogado, professor universitário aqui em Santa Catarina. Dou aula tanto na graduação quanto na pós-graduação. Me especializei em Direito Processual Civil pelo IDP em Brasília. E hoje, acho que o maior ganho que eu posso ter em relação aos estudos é ter um escritório online, Que, enfim, estudei muito a dinâmica de escritório e vi como é interessante poder ter parcerias, no Brasil inteiro. Nosso escritório, além do atendimento para o consumidor final, faz mentoria e consultoria para outros advogados. Então, a pessoa tem uma dúvida, quer desenvolver algum trabalho em conjunto, tem um processo importante para fazer em parceria, nós fazemos, damos todo o suporte teórico, e prático, e é bem interessante esse trabalho em conjunto. E, obviamente, a gente vai estudar um passo a passo para elaborar a contestação. E se você quiser me seguir no Instagram, você pode ficar à vontade. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito legal em relação a isso. Pode mandar mensagem, fala que assistiu a aula, dá seu feedback, positivo ou negativo, que aí a gente vai trocar uma ideia e não tenho dúvida que isso vai ser muito legal. Mas está na hora de começar a trabalhar, né, meus amigos? Vamos estudar a contestação. E aí é importante o seguinte, que você tenha o seu CPC ao seu lado. Você pega o seu Código de Processo Civil, é a sua ferramenta de trabalho. Então eu vou trazer um outro artigo, mas é importante que você esteja ali, anotando, grifando, parando a aula, lendo os incisos. Não tenho dúvida que essa é a melhor maneira de você sedimentar o conhecimento, aprofundar no conhecimento e o resultado é sempre impecável. Bom, então vamos começar os nossos estudos sobre a contestação. O primeiro ponto que é importante que a gente saiba é o seguinte: o autor ele vai ajuizar uma demanda, E através da petição inicial ele vai expor para o juiz os fatos constitutivos do seu direito, vai explicar bem certinho ali o que ele deseja. E aí, meus amigos, olha que interessante. O réu ele vai ser chamado para se defender. Regra geral, existe a citação para que autor e réu façam uma audiência de autocomposição na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, mas, frustrada essa audiência de conciliação, ou caso tenha algum procedimento especial, o réu é chamado para apresentar contestação. A contestação é a resposta típica do réu no processo de conhecimento. E aí, o que ele vai fazer? Ele pode tanto alegar questões preliminares, que nós estudaremos nesse curso, quanto questões de mérito, que a gente também estudará nesse curso. Mas ele não está limitado a isso. Por quê? Porque o réu também pode oferecer pedido contraposto, quando a gente está atuando nos juizados especiais, ou réplica, no caso de um processo que é regido pelo procedimento comum, que está expresso no CPC. São técnicas diferentes, obviamente, mas é importante que você saiba que existem situações que o réu pode se apresentar de maneira distinta. Aí, meus amigos, é possível outras respostas também, do réu. Primeiro é o fato de que ele pode reconhecer juridicamente o pedido. E aí, se ele reconhece o pedido do autor, o processo é extinto com resolução de mérito, como se fosse um acordo. Ele aceita que aquele fato ali é verdadeiro, ele
concorda em pagar a indenização e tudo mais, ou fazer algum tipo de declaração de direito. E aí tem essa formalidade do artigo 487, inciso 3º, a linha A do CPC. Mas é possível também que ele faça a denunciação da lide, né, na forma do artigo 125 do CPC, ou chame um terceiro para o processo. Essas duas últimas hipóteses, elas são estudadas quando a gente analisa com profundidade a intervenção de terceiros, né? Então é possível que lá você aprofunde para entender qual é a diferença entre uma e outra, e, enfim, como é que acontece esse procedimento. É importante que nós saibamos que existe um prazo para contestar a demanda. Um prazo para oferecer contestação. E aí, meus amigos, esse prazo, regra geral, é de 15 dias, tá? Existe uma forma específica para você contar o prazo, né? Por exemplo, se a gente está falando da regra geral, esse prazo é contado de quando? De quando for frustrada a audiência de conciliação ou mediação, né? A partir dali começa a contar o prazo de 15 dias úteis. Ah, mas se não for o caso de ação que tem essa audiência, aí é contado da juntada do AR no processo ou da juntada do mandado. Tudo isso você consegue analisar com calma, né? Mas ele tem um prazo de 15 dias para poder fazer a contestação. E aí tem algumas situações que o prazo é em dobro, né? Para as pessoas jurídicas de direito público interno, para o Ministério Público, Defensoria Pública, ou no caso de litisconsortes, com procuradores diferentes, de escritórios de advocacias diferentes, aí, se esse caso de litisconsortes, o processo for físico, que hoje em dia é uma exceção, mas tem a possibilidade, aí o prazo é contado em dobro, tá bom? Bom, não é só isso que é importante a gente saber. Em relação à contestação, existe uma forma específica para ela ser realizada. Ela deve ser feita por escrito. A resposta, em qualquer uma de suas formas, deve ser deduzida por escrito, ou seja, por meio de uma petição. E aí, obviamente, o réu ele tem que acostar, junto da contestação, esses documentos indispensáveis para o julgamento do mérito. Excetuado aqueles casos que é necessário ainda fazer a produção de prova, é justamente na contestação que ele deve trazer os documentos indispensáveis que ele já tem, né, à sua disposição para o julgamento do mérito. Então, essa questão da forma é bem interessante, tá? E muita gente não se atenta, mas é importante, fique ligado. Por quê? Porque existe uma forma específica para contestar. Tá bom, meus amigos? E aí, eu vou colocar aqui essa disposição específica que está no Código de Processo Civil. Olha que interessante. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Então, a contestação, ela tem suma importância. Porque se o autor traz a alegação de fatos e esses fatos não são impugnados, ou seja, o réu não se defende desses fatos, esses fatos podem ser presumidos como verdadeiro. Então, é extremamente interessante que se explique tudo na contestação, né? Que se traga uma contestação muito clara em relação ao que aconteceu no processo. Então, é importante demais isso. E aí, meus amigos, toda essa matéria de defesa é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai pegar uma petição para fazer a contestação. Talvez o professor tenha algum problema em relação a desenhos retos, provavelmente. Mas é importante que você saiba que, primeiro, a gente vai ter as preliminares e, segundo, a gente vai ter as matérias de mérito que vão ser deduzidas na contestação. A gente vai estudar ainda que pode ser que essa petição aumente. E aí a gente tenha a réplica. Ou, no caso do juizado especial, o pedido contraposto. Então a gente vai estudar isso também. Perfeito, meus amigos. Então essa é a disposição legal que trata de que é dever do réu alegar toda a matéria de defesa.
Então, assim, ó, tu não vai alegar só uma tese. Se você tem umas 3, 4 teses, você vai colocar elas de maneira subsidiária ou de maneira alternativa, a depender da situação, né? A depender de como você quer que seja feito o pedido. Então, é importante você ter essa percepção em relação à defesa, porque se você alega todas as matérias que seriam possíveis alegar, tá tudo certo. Mas se você não alega, tem o problema da preclusão, né? Que excetuado as matérias de ordem pública, ainda teria o problema da preclusão. Então é bem interessante que você se atente muito na hora de fazer a contestação para trazer todas as matérias que seriam possíveis de alegação. Bom, meus amigos, e aí, a partir do artigo 337, a gente vai ter uma lista, tá, de matérias que você pode trazer antes de discutir o mérito. Então, é importante que a gente saiba essa questão aqui, ó, antes de discutir o mérito. O nome disso, meus amigos, são as preliminares. Até vou anotar para vocês. São as preliminares. Essas preliminares, elas servem para o quê? Para que o juiz analise questões formais, né, relativas a esse processo. E aí a gente pode pensar a primeira, que é a inexistência ou nulidade da citação. Esse é um tema bem interessante. Por quê? Porque a citação, no final do dia, é o ato pelo qual a gente chama o réu ao processo. E aí, se tem um problema na citação, se essa citação foi nula, por exemplo, é importante. Nula no sentido de não ter observado, né, os ditames legais e tudo mais. É importante que se traga essa alegação, né? Tanto esse primeiro ponto, né, da inexistência ou nulidade da citação, quanto o fato de ela ser competência absoluta ou relativa, né, incompetência. Porque veja, se existe um processo que foi ajuizado na justiça estadual, por exemplo, vocês sabem que justiça estadual é uma das espécies de justiça comum, né? Muita gente cai nesse erro. Então, assim, justiça comum tem duas espécies. A primeira delas é a justiça federal, que é aquela que trabalha com os entes públicos, né? Em especial aqueles da União, e a justiça estadual, que trata das ações, que tem caráter residual e trata das questões relativas a pessoas, né? Que aí, regra geral, o poder público não está na justiça estadual, né? Poder público da União. E aí, não só tem justiça estadual, como tem justiça especial, que aí a gente vai ter quais elas? Serão 3, né? Vamos colocar aqui bonitinho. A eleitoral, a militar e a justiça do trabalho. Olha que interessante. Então, se é um caso de competência absoluta ou relativa, é indispensável a alegação. Mas qual que é o caso que é indispensável? No caso de competência relativa. Incompetência relativa. Por quê? Porque é importante que você saiba que a incompetência absoluta, que seria o caso, por exemplo, da matéria, por exemplo, né? Ela é uma matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. Isso significa o quê? Que pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição e, inclusive, o juiz pode detectar de ofício. Obviamente, vai dar o contraditório na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, mas é uma matéria que pode ser alegada de ofício. Então é importante que você saiba disso. Perfeito? Já a incompetência relativa, se você não alega na hora, existe o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ou seja, aquela unidade, né, jurisdicional, aquela vara que não tinha competência para julgar, ela passa a ter competência para julgar. Por quê? Porque não foi alegada a questão da incompetência relativa. Então é extremamente importante que o advogado fique ligado em relação
as regras de competência. Perfeito? E aí, obviamente, né, não dá de esquecer do MPF-TV. É um mnemônico que é usado para as matérias de concurso, né, para você decorar o que é competência relativa e o que é competência absoluta. Então, é importante que você saiba do MPF-TV. Matéria, pessoa e função. O MPF são situações, né, matérias que são de competência absoluta. E, no caso do TV, que seria território e valor da causa, regra geral, a competência é relativa. Tá bom, meus queridos? Eu digo regra geral porque, por exemplo, quando a gente trata de valor da causa, as causas que forem até 60 salários mínimos na Justiça Federal e no Juizado Especial da Fazenda Pública são matérias, são competência absoluta, assim, né? Tipo, é só o juiz do Juizado Especial Federal e só o juiz da Fazenda Pública que podem julgar, né? Que a gente trata ali dos juizados especiais. Então é importante que se leve isso em consideração. Não tem escolha, né? Não tem o Fórum Shopping onde a pessoa pode escolher onde vai querer ajuizar a ação. Tá bom? E a terceira matéria é a incorreção do valor da causa. Ou seja, quando o autor coloca um valor da causa inferior, superior a gente nunca, né, a pessoa não costuma falar, mas também inferior ao valor que deveria ser realizado no valor da causa, né? E por que isso é tão importante? Porque existe condenação em honorária sucumbência, existem custas processuais que são levadas em consideração, são calculadas, né, a partir do valor da causa. Então, se o valor da causa não está correto, é necessário que se intime a parte autora para que ela corrija o valor da causa. Afinal, várias questões são levadas em consideração a partir do valor da causa. No caso de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ou em caso de multa por litigância de má-fé, são questões que o juiz tem que olhar o valor da causa para poder fixar a multa. Obviamente, se sendo irrisório, tem uma maneira diferente de você fixar, mas tem que levar em consideração o valor da causa. Então, é um tema extremamente importante, que deve ser de atenção plena do advogado, tá? Para não ter problema. Porque senão o autor pode cair num benefício, né? Vai pagar menos de custas, aí se tiver algum tipo de condenação, pode ser que essa condenação seja menor em relação às questões processuais, né? Penalidades processuais, no caso de multa por litigância de má-fé, ou o ato atentatório à dignidade da justiça, tá bom? Então é importante que seja ligada também a questão do valor da causa. Coloquei também a inépcia da inicial, né? Quando a petição inicial está inepta, ou seja, ela não está da maneira correta que deveria estar. Então, se você já estudou comigo a petição inicial, aqui na Inove tem um curso muito interessante chamado Os Segredos da Petição Inicial. Lá eu falo um pouco sobre isso, né? Tipo, quais são os requisitos que devem ter uma petição inicial para essa petição inicial ela ser admitida. E aí é indispensável que se observe, meus amigos, o artigo 319 e 320 do CPC. Esse professor tem uma letra complicada, né? Eu até imagino que vocês devem falar: meu Deus do céu, que letra complicada desse professor. Eu tento fazer o meu melhor, né? Mas de vez em quando dá um bugzinho. Então, a inépcia inicial, ela é muitas das vezes analisada porque não tem nem lógica. Não existe uma conclusão, né? O autor colocou uma situação fática, colocou o fundamento jurídico todo entortado, atravessado, e aí tá tudo ruim aquilo lá, e aí tu pode apresentar uma alegação de inépcia da petição inicial. Com certeza, como você pode perceber, essa ainda é uma preliminar, né? Porque a gente não está analisando o mérito do feito, ou seja, qual é o conflito que está ali. A gente está analisando um pouco antes. Tá? Nosso próximo bloco, a gente vai continuar o estudo e a gente vai estudar perempção, litispendência, coisa julgada, que são outras questões que são extremamente importantes, que podem ser alegadas na contestação. Perfeito, meus amigos?
Toma uma aguinha rapidinho e eu espero você no nosso próximo bloco. Até já!